Olá, aqui Sueli Repúdio na Conversa no Divã. Estamos mais uma vez para responder as perguntas de vocês, para ajudar todo mundo que é possível. Então, em primeiro lugar, muito obrigado de todo mundo que tem participado, que tem enviado as perguntas. Essa semana mandaram muitas perguntas e eu achei isso super legal. E aí eu peço que vocês compartilhem, que vocês divulguem, ajudem a passar para as pessoas, porque o nosso objetivo sempre é fazer um mundo mais feliz, onde as pessoas sejam mais felizes, e para isso elas precisam resolver dificuldades, resistências internas que acabam atrapalhando e podando a vida delas, tá? Então eu conto com vocês aí para compartilhar e ajudar as pessoas, ok? Hoje especificamente eu vou pegar um tema específico, porque como apareceram muitas perguntas, eu reuni perguntas de um determinado assunto, então eu vou estar administrando dessa maneira. Hoje a gente vai falar muito sobre luto, tá? Porque não tem como fugir do luto, né? Todo mundo passa por essa situação em algum momento, muitas pessoas passam várias vezes pelo luto e nunca é insignificante. Sempre tem dor envolvida, né? Sempre vai ter a perda, e elaborar isso é muito complicado porque nós não somos habituados a falar a respeito de morte, a falar a respeito dessa perda. As pessoas fogem desse assunto, elas não querem nem falar e muito menos se educam crianças para falar disso. Então é muito importante que a gente comece a refletir a respeito disso. Hoje eu vou responder as perguntas e eu vou aproveitar para falar que eu tenho muita experiência com a história de luto. Primeiro porque eu perdi meu marido muito jovem, eu tinha as crianças pequenas, depois de anos eu perdi a minha mãe e eu aprendi a elaborar isso, né? Eu desenvolvi algumas técnicas para trabalhar o luto, porque a pessoa nunca sai da nossa cabeça. A gente sempre vai ter saudade, sempre vai lembrar da pessoa. Mas não precisa ter sofrimento. O sofrimento é adequado, é esperado só no início do luto. E a gente precisa aprender a elaborar isso, tá bom? Vamos lá, respondendo as perguntas. A primeira pergunta é da Júlia M. Como eu posso encontrar um novo propósito ou sentido depois de perder alguém tão importante? Então, Júlia, quando você fala isso, eu imagino que ou tenha sido o seu cônjuge, ou filhos, ou pai ou mãe, né? Que normalmente é onde vai ter mais dependência. E aí é muito importante avaliar qual era o seu grau de dependência, porque uma coisa é o sofrimento, a pessoa não volta mais. Você vai ter que aprender a viver sem ela. Então, muito provavelmente, vocês tinham projetos juntos, planos juntos, né? Coisas que se esperava, expectativas que vocês criaram. E por isso que fica meio perdido e parece que você perde o propósito, né? Perde o sentido de vida. Isso não é real. É uma sensação, é fantasioso e temporário. Porque a gente sente meio que sem chão, se sente meio perdida. É natural que você vai resgatar isso. Agora, também é muito importante que você consiga olhar para a sua dor e respeitar a sua dor. Não existe um padrão. Todo mundo fica triste, depois todo mundo fica com raiva, depois todo mundo fica revoltado. Não é assim que acontece, mas tem algumas emoções que são mais comuns entre as pessoas, outras que são menos comuns, mas que são fases que você passa do luto e que é muito importante que todos eles sejam elaborados. Então, assim, é tocar a vida, entender se você tinha projetos com essa pessoa, você vai reformular esses projetos e não abandonar esses projetos. Então, assim, a vida volta a ter sentido, você continua viva, você precisa cuidar de você, mesmo que em alguns momentos você precise de ajuda. Você pode procurar uma amiga, você pode procurar pessoas próximas que te amam, você pode procurar uma terapia, momentos para você desabafar, para ir elaborando as dores que vão aparecendo. Mas isso passa, eu garanto para você. E outra coisa que é muito importante falar, tem muita gente que tem medo de esquecer a pessoa. Então ela acha que ela tem que ficar sofrendo porque ela gostava tanto, então ela tem que ficar sofrendo para ficar a ligação.
Você nunca vai esquecer a pessoa, mas quando restar só a saudade não é tão sofrida, ela vai diminuindo, né? Depois que passa alguns anos, você lembra da pessoa, muitas vezes você gosta até de lembrar, mas você não chora mais, sabe? Fica a saudade como aquela coisa de ternura, sabe? Aquela coisa gostosa de lembrar que aquela pessoa existiu um dia na sua vida, tá bom? Agora a próxima pergunta é da Odete O. Como posso lidar com as lembranças que surgem em momentos inesperados e me deixam triste depois do luto? Odete, as lembranças vão vir naturalmente e é muito variável, tanto de pessoa para pessoa, quanto de situação para situação. Existem épocas que você pode gostar de ter lembranças. Existem outras épocas que você pode não querer ter lembranças. Vão existir momentos em que você quer falar da pessoa que foi embora. Tem outros momentos que você não quer nem que ninguém fale. Tá? Tem momentos que você vai mexer nas coisas que eram da pessoa. E tem momentos que você tem vontade de sumir com tudo. Não existe um padrão e se respeitar nesse momento é muito importante. Se você está afim de falar dessa pessoa, busque uma pessoa que queira ouvir. Se você não está afim de falar, fale para quem vem conversar com você, olha, eu não estou no momento agora de falar a respeito disso. Tá? E a pessoa, é bem comum que a pessoa te respeite. E nem se sinta culpada de não ter vontade de falar. É um momento, você não está jogando fora tudo. E é natural, logo no início, né, logo que acontece a perda, vai ser natural que você fique triste com mais frequência, tá? Que você lembre das coisas, tudo, mas isso vai se amenizando a partir do momento que você aceite que você está vivendo isso e que isso é natural. E assim, agora você falou da tristeza, mas assim, tem gente que passa por processos de raiva muito grande, né? Eu lembro na minha época, eu passei por um período que eu tinha raiva de todo mundo, eu tinha raiva do meu marido que tinha falecido, porque eu brigava com ele, por que você foi embora? Não era para ter ido, né? A gente tinha um monte de coisa combinada junto, aí passava 2 dias e estava com raiva de Deus, porque Deus tinha levado ele e tudo. São momentos naturais, porque existe um turbilhão, né? Como eu falei, parece que tira o chão, a gente não sabe como lidar com aquilo, e a gente vai soltando coisas. E é natural que isso aconteça e isso passa, tá? Não fique... Escolha. Tem dia que você vai ter vontade de chorar? Chore tudo que você quiser, sabe? Ai, é muito comum as pessoas assim, ai, não chora, olha, isso vai passar, não fica triste não. Você tem que virar para essa pessoa e falar assim, então, mas eu tô com vontade de chorar agora. Você pode escutar o meu choro ou então eu vou para lá, mas eu quero chorar. Não tem mal em chorar. O que tem de mal é quando você se abandona, você deixa de fazer as coisas, né? Você deixa de comer, você deixa de começar a se cuidar, de cuidar das coisas básicas para ficar só chorando, tá? Mas chorar bastante é normal, assim como os dias que você tiver com raiva, você vai xingar um monte. E beleza, isso vai passar, tá? Eu acho que o que mais vai te ajudar é respeitar essas lembranças que estão vindo, esses momentos que estão vindo. Quando você tem uma lembrança, vamos supor, de um projeto que você tinha com a pessoa que você não vai poder realizar, é frustrante demais. Aí você lembra de um momento de uma viagem que você foi fazer que foi super gostoso. Dá saudade. É triste lembrar que não vai ter mais aquilo. É natural, faz parte da vida do ser humano. Tá? Então, assim, não brigue com você mesma, se permita ter as lembranças que você quiser, e o dia que começa a vir muita lembrança, que você fala, tô cansada, não quero ficar lembrando, vai ler um livro, vai dar uma volta no parque, vai fazer alguma coisa. Você que escolhe, tá? Como que você vai cuidando desse período aí, ok? A próxima pergunta é do Chico R. Como posso lidar com o vazio e a tristeza que o luto traz diariamente? Então, o vazio é real e a tristeza é real. Primeira coisa é não brigar com isso. Então, assim, pensa, uma pessoa saiu, ela tinha um espaço físico que ela ocupava, que é um espaço bem pequenininho, um espaço físico que ela ocupava, mas ela tem um espaço na sua vida.
quantas coisas ela viveu com você, quantas histórias vocês têm, quantos projetos vocês têm, um monte de coisa que vocês viveram juntos. E aí, a hora que essa pessoa sai, é como se ela levasse tudo isso embora junto. Então, a primeira coisa é, as lembranças não vão embora junto com a pessoa, as lembranças ficam porque você fazia parte dessa história. Então, fica-se as lembranças, inclusive com a imagem dessa pessoa que agora foi embora. Mas ela participou daqueles momentos. Então, não tenha medo de olhar para aquilo, porque a dor de você perder uma pessoa que você ama é muito ruim, mas lembra que você tem o conforto de que aquela pessoa que era tão especial te amou. Esse conforto fica, se abraça a esse conforto. Você amou uma pessoa muito especial e ela te amou. Isso nunca vai sair de você. Isso vai fazer parte da sua vida para sempre. Essa pessoa sempre vai ter um espaço. Quando a gente fala em constelação familiar, quem está acostumado sabe, né? A gente sabe que cada um tem um lugar na família, na vida e tal. Então, o meu primeiro marido. Seu primeiro marido é sempre aquela pessoa. Ela nunca vai perder o lugar dela. Ela pode ir embora, vocês podem se separar, nunca mais falar, a pessoa pode morrer. Essa pessoa continua sendo seu primeiro marido, tá? Você tem um filho, seu primeiro filho, segundo filho, você teve. Ele morreu, ele mudou para o outro lado do mundo. Ele tem aquele lugar. O de primeiro filho, o de segundo filho, aquele lugar é dele. Então, todo mundo que passou pela sua vida, ela não some da sua vida. É a presença física dela, é o planejamento, as histórias que vocês têm juntos que geram esse sofrimento. Então, as histórias continuam e não tem problema nenhum de lidar com isso diariamente. Você pode se determinar. Então, assim, você está junto da pessoa, viveu histórias e aí agora não tem mais. É triste, é dolorido, é frustrante. Quanto tempo eu vou ficar nisso? Não jogue fora os seus sentimentos, não invalide os seus sentimentos. Sinta o que você tem que sentir. Agora chega uma hora que ultrapassa o limite, você tem outras coisas para fazer. Então, a hora que você está vivendo a tristeza, você vai lá e chora tudo que você tem direito. Só que coloca um prazo. Tá? Eu vou chorar durante 2 horas. Depois de 2 horas eu tenho outras coisas para fazer. E quando você determina, é mais simples do que você imagina, né? A gente fala que parece meio estranho, mas acontece, é real, tá bom? Agora a pergunta é da Cibele M. Como seguir em frente sem sentir que eu estou esquecendo a pessoa que eu perdi? Isso é bastante comum, Cibele. É como se a gente tivesse que honrar essa pessoa e honrar essa pessoa fosse ficar lembrando dela 24 horas, tá? Essa pessoa nunca vai sair da sua vida, ela tem o lugar dela, ela vai ficar ali dentro de você, no pedacinho, no lugarzinho do seu coração que você determinou que ela ia ter. Um dia você deu esse espaço para ela, ela passou a morar nesse pedacinho do seu coração e ali ela vai continuar. É só o corpo físico dela que foi embora. Não tem o futuro, mas o passado não deixou de existir. Então, você não vai esquecer, você vai retomar a sua vida no trabalho, com seus amigos, com a sua família, com atividades, com seus hobbies, com as suas coisas, você vai retomando devagar, no seu ritmo, no seu tempo, mas você não precisa se preocupar que você não vai esquecer dessa pessoa. É cuidar de você e lembra, se essa pessoa te amou, ela quer te ver bem, ela quer te ver feliz. Então você não precisa ficar sofrendo para honrá-la, sabe? Para manter esse lugar dela na sua vida. Esse lugar se mantém naturalmente. Você não vai esquecer. Com o passar do tempo, todas essas emoções que envolvem o luto, elas vão se transformando, elas vão se afunilando e sobra a saudade. A saudade não é ruim. A saudade é você conseguir lembrar de alguém que foi importante, que você teve a honra de ter essa pessoa na sua vida. Você teve a honra de participar da vida dela. Então é gostoso ter saudade, você lembra de coisas legais. Né? Eu lembro lá na minha vida, com a perda do meu marido,
No início tinha choro, tinha tristeza, teve a dificuldade das meninas em aceitar, né? Elas eram muito pequenas, elas não entendiam muito o que era a morte, então elas passaram um período bem assustadas, pedindo pelo pai com frequência e tal. Quando o tempo foi passando, as coisas foram se acalmando, tudo, a gente tem por hábito, até hoje, a gente lembra dele e não tem problema nenhum. E a gente lembra, ele era muito palhaço, brincalhão, a gente lembra disso, dá risada das coisas. Aí tem coisas que elas não lembram, que lembram só um pedaço, aí elas perguntam para mim. Então é um assunto na minha casa que não é proibido, não é evitado, tá? E que acontece naturalmente. A gente não fala todo dia dele, mas a gente também não se proíbe de falar quando lembra. É uma coisa bem natural. E tem a saudade, né? A gente vai ficando mais velha, às vezes eu lembro assim, eu falo, nossa, se ele estivesse vivo, como seria hoje, né? Eu curto tanto meus netos, se ele também curtiria, com certeza ele ia curtir muitos netos, mas como será, né? Sabe, é uma pergunta que eu nunca vou ter resposta. E eu percebo que quando isso acontece, eu estou lembrando, eu queria muito dividir com ele a alegria que eu sinto de ter os netos. É só um desejo meu, nada mais do que isso. Se ele está em algum lugar ouvindo, participando e vendo, não sei e nunca saberei. Então também não adianta sofrer com isso. É assim, que pena que ele não está aqui. Sabe, foi bom enquanto ele esteve e hoje não está mais. Então conseguir ter essa naturalidade para olhar para isso. Tá? Saudade é uma coisa boa, é um sentimento gostoso de ser sentido. A próxima pergunta é do Tiago L. É normal sentir culpa durante o luto, mesmo quando eu não fiz nada de errado? Sim, Tiago, isso é natural. Por quê? Porque quando a pessoa vai embora, a gente tem uma necessidade nata de achar um culpado. A gente quer achar um culpado. Então, se foi um acidente, foi a pessoa que foi responsável pelo acidente. Se foi uma doença, a gente vai ver os médicos que cuidaram ou a própria pessoa que não se cuidou. A gente vai querer. E se a gente não achar um culpado, a gente joga a culpa para Deus. Mas a gente tem a necessidade de sentir o culpado. Aí quando a pessoa morre, você não acha nada, então assim, por que eu não falei que eu amava? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Sabe, a gente podia ter vivido isso, vivido aquilo. Então é muito natural que apareça essa culpa. Quando ela aparece, você precisa olhar para dentro de você, tá? E se acalmar, sabe? Literalmente falar para você mesmo, tá tudo bem. Aconteceu o que tinha que acontecer. As coisas aconteceram exatamente como elas tinham que acontecer. Não tem nada que eu possa fazer agora, tá? Eu posso ficar triste, eu posso olhar para isso, eu sei que eu gostaria que a pessoa não tivesse morrido, mas é assim que aconteceu. Então, se acalmar e aceitar a situação que está acontecendo. Tá? Não entra nessa coisa de culpa, né? Porque aí é só para sofrer mais e não vai adiantar você se sentir culpado. Em nenhuma situação a culpa resolve, tá? Mesmo quando a gente está falando de outros assuntos. Culpa não serve para nada. Agora, quando a gente está falando de luto, menos ainda, tá bom? Agora é uma pergunta do Wanderson LL. Como lidar com a falta de apoio de pessoas que não entendem o meu processo de luto? Vamos lá, Wanderson. Eu sempre digo, né, em qualquer situação, que a gente é 100% responsável por tudo que a gente vive, por tudo que a gente cria na nossa vida. Então, essas pessoas, elas não têm obrigação de te apoiar. Ou porque elas não estão vivendo esse luto, porque elas nunca passaram por isso, ou porque elas te julgam, sei lá, de manhoso, de mole, de frágil. Não interessa do que elas possam estar te julgando, mas não é importante, porque é a opinião delas. E quem está vivendo esse luto é você. Então é você que precisa se validar, você não tem que ficar explicando nada. Então quando você fala assim, as pessoas não dão apoio, que tipo de apoio você está esperando? Porque às vezes você está procurando uma pessoa errada. Se é uma pessoa que também está sofrendo tanto quanto você com esta morte, provavelmente a pessoa não tem esse apoio disponível para te dar, porque ela também está sofrendo e ela está procurando apoio desesperadamente. Se é uma pessoa que não sofreu luto, que não estava envolvida com essa morte, às vezes até gente que nunca passou pelo luto, tá?
a pessoa pode realmente não entender. Você não pode ficar dependente desse apoio das pessoas. Ah, mas eu queria um abraço, eu queria um ombro para chorar. Talvez o problema é que você não está buscando o apoio de quem tem isso disponível para te dar. Você precisa saber aonde procurar, você precisa procurar as pessoas disponíveis para fazer isso. E assim você pode encontrar muito conforto dentro de você mesmo. Papel e caneta podem ser ótimos companheiros nessa hora, te ajudar muito, porque você vai, põe tudo, põe raiva, põe tristeza, sabe, põe até a raiva de não estar tendo apoio, tudo, mas você tira de você e isso te dá um alívio muito grande. Exercícios de respiração ajudam muito também a se acalmar nesse sentido. Às vezes correr, tem o fato da corrida, treinar a corrida, tudo, mas o principal nesse aspecto é que quando você corre, você tem que treinar a respiração, fazer a respiração direitinho. E essa respiração te ajuda muito na reelaboração, na reorganização interna, tá? Que vai ajudar muito, vai ajudar na parte química do seu corpo, que vai te ajudar emocionalmente. Então pode ser um ótimo exercício. Fazer contato com água é uma coisa super importante, ajuda você a sair de um padrão. Então, assim, não se coloque refém das pessoas, tá? Não espere esse apoio de onde não tem, porque você só vai se frustrar e se machucar, né? Ninguém tem obrigação de fazer isso, tá bom? Agora a pergunta é da Soraya B. Como lidar com a sensação de culpa por sentir alívio depois de perder alguém que estava sofrendo? Então, Soraya, quando a gente tem uma pessoa que está doente, né, que sofreu um acidente, tem uma doença, por qualquer motivo, a pessoa começa a ter um sofrimento muito grande ainda em vida, mas muitas vezes já desenganada, sabe, naquele processo, né, de cuidados paliativos e tudo isso. É muito natural que se a gente ama aquela pessoa, a gente pensa, era melhor que ela morresse. Porque ela está sofrendo, eu amo aquela pessoa e a vejo sofrer desse jeito, eu não quero. Eu não quero que ela sofra e eu não quero sofrer de vê-la sofrer. São duas coisas que eu preciso olhar. E não tem nada de egoísmo nisso. É natural que você não queira estar sofrendo tudo isso. Você precisa olhar para dentro de você e entender que, assim, qualquer pessoa que você... Uma pessoa, às vezes, nem está na situação de morte, né? A pessoa se machuca. Você já fica condoída com a dor dessa pessoa, você quer ajudar, tudo. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, muitas vezes numa cama, tudo isso, é muito natural. Você não está desejando a morte dessa pessoa, né? Você está aliviada porque acabou o sofrimento dessa pessoa e, consequentemente, acabou o seu sofrimento. Por que eu estou insistindo que você precise olhar para os dois lados? Se você olha só para o lado que acabou o sofrimento da pessoa e ignora que foi aliviante porque acabou o seu sofrimento também, você vai se sentir desonesta. E isso não vai te dar tranquilidade, porque você sabe que você também estava procurando um alívio. E é muito importante que você entenda que buscar o seu alívio não tem nada de mal, até porque, usei até a palavra errada, né? Não é buscar, você não foi buscar, mas você sentiu o alívio. E é natural. Isso não é egoísmo da sua parte. Ninguém gosta de sofrer, a gente não quer sofrer. Você está com uma pedrinha no sapato, você quer tirar logo. Aí você está sofrendo, não tiver a pessoa sofrer, aí ela falece, acabou o sofrimento dela e acabou o seu. O seu ainda não acabou, porque você vai viver o luto, você ainda vai sofrer um tempo, tudo, mas é assim, o alívio de não ver a pessoa sofrendo também é um alívio para você. Não tem nada de errado nisso, você não tem que se sentir culpada com isso. Você não fez nada para que essa pessoa morresse, né? E eu também acredito que para ela foi melhor. Se estava sofrendo, não sou dono de nenhuma verdade, a gente não tem comprovantes científicos aí a respeito do que acontece depois da morte, mas quando a pessoa está sofrendo muito, eu também acredito que é um livramento a hora que a pessoa falece, né? Porque alivia todo esse sofrimento, tá bom?
E aí agora nós temos a última pergunta, que é da Juliane. Só tá Juliane essa. É normal querer se isolar durante o luto, mesmo quando as pessoas querem me ajudar? Normal é muito complicado, eu não gosto de muito usar a palavra normal, porque não existe normal, né? Assim como não existe certo e errado. Existe aquilo que é bom para você e aquilo que não é bom para você, que pode ser igual ao do seu vizinho ou não, tá? Então, você pode querer se isolar? Sim, você pode querer se isolar. Se você tem do seu lado pessoas que estão sofrendo muito e que não estão sabendo elaborar, sabe aquelas pessoas que choram, que gritam, que dão escândalo, sabe? E aí todo dia você vê aquilo, você não pode fazer nada, você está com a sua dor também não sabendo o que fazer com ela, mas você não está dando escândalo. É natural que você queira ficar longe dessa pessoa, porque ela não vai te ajudar em nada. Você está lutando para vencer o luto e ela está lá te colocando para baixo. Então você pode querer fugir dessa pessoa. Você pode querer fugir da pessoa que nunca viveu um luto e que fica com aquelas frasezinhas, né? Vai passar, não liga, sabe? Fica com umas coisinhas bobas e não valida os seus sentimentos, né? A pessoa não fala, mas em outras palavras a pessoa fala, larga de ser boba, né? E aí é óbvio que você não se sente bem, a dor que você está sentindo é real, é sua, tá? Então querer se afastar de pessoas que te colocam para baixo, que desestimulam, sabe? Que não entendem a sua dor, que ficam te julgando, ou que ficam querendo te dar tarefa, ou que ficam te cobrando posturas, né? Você está num momento de raiva e você está lá falando, sei lá, com raiva de Deus, porque levou aquela pessoa. E aí vem alguém e fala, não fala assim de Deus, é pecado, sabe? Manda essa pessoa ir caça-sapo, sabe? Nada a ver. Então, assim, sim, se afaste e se isole de pessoas que estão te fazendo mal e que não conseguem entender o seu momento de dor. Você não merece ficar junto dessas pessoas. E é muito comum que essas pessoas tenham o discurso, eu só estava querendo te ajudar. Todo mundo que usa essa frase, eu só estava querendo te ajudar, é uma maneira diferente de manipular as pessoas, de falar assim, eu vou me intrometer na sua vida, mas o meu objetivo é te ajudar. Se você não está pedindo ajuda, essa pessoa não tem nada que se intrometer. Quando ela fala essa frase, ela está se justificando que ela vai se meter na sua vida. E você tem todo o direito de falar, não estou precisando dessa ajuda, isso não me faz bem, eu não quero falar disso. Sabe, se não está te fazendo bem falar disso, a gente tem pessoas que, como eu falei já, eu atendo muita pessoa que está trabalhando em luto, né? Eu trabalho bastante com isso. E o que eu escuto muito é assim, tem gente que vem perguntar do que aconteceu porque é curioso, porque quer levar a fofoca adiante. Às vezes você percebe, ela só quer se atualizar da fofoca. E tem outras pessoas que realmente estão querendo saber da sua dor, que realmente querem te ajudar e que realmente te respeitam. Preste atenção. Quando alguém se aproxima de você e você não se sente bem, provavelmente essa pessoa está inclusa no bando aí dos fofoqueiros. Seja claro, não quero falar a respeito disso. Não estou aberto para falar isso agora, não estou me sentindo bem, outro dia a gente conversa. Corta. Você não tem que agradar ninguém. Tá? É um momento onde se tem alguém para te ajudar, se você está querendo ajuda, é muito bem-vinda. Você não tem que se preocupar com ninguém, se a pessoa vai gostar do que você falou, não vai gostar do que você falou, se ela está gostando de você chorar ou não. Esquece. E uma coisa, ninguém perguntou aqui, porque talvez as pessoas aqui estão bem presas à história do luto, mas é assim, no momento do luto tem muita gente inconveniente, que traz assuntos tipo dinheiro, tipo herança, tipo o que vai fazer aí com os bens da pessoa, com as coisas da casa, tal assim. Corte literalmente esse tipo de pergunta, esse tipo de comentário, tá? Porque senão as pessoas vão invadir o seu espaço, tá bom? A gente termina por aqui hoje. Gostei de ver das pessoas interessadas em estarem melhores, em saber lidar com as suas emoções. O luto é uma coisa complicada de se lidar e assim,
Não esquece em nenhum momento, você sempre merece ser respeitado. E se as pessoas não estão te respeitando, é porque você não colocou esse limite. Aprenda a colocar, você tem todo o direito de permitir quem você quer perto de você e quem você quer longe. E o espaço que você tem é você que determina, tá bom? Muito obrigado pelas perguntas, obrigado pelo espaço. Mandem perguntas, a gente está em todas as redes sociais, vai ter o e-mail marcado aqui embaixo em algum lugar. Curtam, compartilhem, entrem em contato com a gente, porque a gente está sempre aberto para estar ajudando vocês a vocês terem uma vida mais feliz. Tá bom? Muito obrigada.